Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo Jesus, do nosso presidente da convenção, o pastor Arnaldo Candeias, bem como saudações de todos os membros da mesa diretora de nossa convenção. Eu aproveito o ensejo para enviar saudações do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero Pinheiro. A lição de hoje ela tem como tema o corpo e as consequências do pecado. O texto áureo fala-nos o seguinte: o suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A verdade prática fala-nos assim: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem poder de restaurá-lo plenamente. Plenamente. Eu quero ressaltar aqui a importância desta lição. Que lição espetacular para que possamos entender, inclusive, uma das causas por que sofremos tanto. Uma das terríveis consequências é a consequência do pecado original. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 3, e versículos 17 a 19, e também Eclesiastes, número 12, versos de 1 até o verso 7. Muito bem. É muito importante, ao prepararmos a nossa aula, que descobramos onde está localizado cada objetivo da lição. Então, cada tópico aqui da lição é para alcançar um objetivo da lição. Então, você que é professor, né? Eu quero, inclusive, lhe parabenizar pelo Dia do Professor. Essa semana foi celebrado está sendo celebrado, dia 15 de outubro, é o Dia do Professor. E você, como instrumento nas mãos do Senhor, chamado por Deus para lecionar. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, que aquele que ensina, que haja dedicação ao ensino. A verdade é que ter o título de professor da escola bíblica dominical, muitas pessoas querem, todavia, não dão a dedicação devida. É raro você pegar um professor da escola bíblica e perguntá-lo: quantos livros você lê por ano? Claro, fora da Bíblia, né? Fora da Bíblia, quantos livros você lê? Há professores que passam o ano inteiro sem reciclagem, sem ler um livro sequer, para que ele possa conhecer mais. Quanto mais o professor conhece, mais dinâmica, mais gostosa fica a aula, porque quem realmente ensina quer cavar o poço todas as semanas, descobrir coisas novas para poder chegar agora com entusiasmo na sala de aula para poder compartilhar novos conhecimentos. E esse professor que compartilha novos conhecimentos, a sala está sempre cheia, porque ninguém quer faltar à aula desse professor. Ele sempre tem uma novidade. Por quê? Porque ele lê, ele não para de crescer. Então, parabéns ao professor. Ele não somente ensina, mas ele inspira, ele guia. Muitos professores acabam por contribuir para formar grandes pregadores da palavra de Deus. Portanto, parabéns pelo Dia do Professor. Em Gênesis, nós temos a criação do homem, mas temos também a narração, eu falo lamentosa, né? Porque
ali conta também sobre o primeiro casal que pecou. E porque aquele casal pecou, é interessante, a carta aos Romanos é uma carta-chave, tá, gente? Para contarmos essa lição sobre o corpo e as consequências do pecado. A carta aos Romanos ela é chave para isso, tá? Então, no capítulo 5 e o versículo de número 18 no versículo 17, escrito está: porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, do dom, da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui está, obviamente, falando dos dois Adão, né? O primeiro Adão e o segundo Adão. Versículo 18: pois assim como por ofensa de um só veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então aqui está escrito, né, que por um ato de Adão, versículo 14, está assim, olha, no entanto, a morte reinou desde Adão, tá vendo? Desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, aqui, versículo 12, olha só que coisa interessante, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Esse versículo que eu queria achar. Romanos capítulo 5, versículo 12. A morte passou por todos os homens. Todos homens morrerão. Aqui vale a pena destacar que a palavra morte aqui, na verdade a palavra morte na Bíblia não é inexistência, e sim separação. Separação. Portanto, lá em Apocalipse, capítulo de número 22, fala sobre a segunda morte. Capítulo 22 fala sobre a segunda morte. Capítulo 22, penso que seja assim. Às vezes a memória trai a gente, vamos confirmar. Apocalipse. Não. É o capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, e versículo 8, fala sobre a segunda morte. Por que segunda? Se tem a segunda, é porque tem a primeira. Qual que é a primeira? A primeira é a morte física, é a morte, é a separação do corpo e da alma. Separou-se. Mas a pessoa, quando morre aqui na terra, é a primeira morte, ela é a separação do corpo físico com a alma e o espírito, que é a parte imaterial. Houve uma separação. Primeira morte. Segunda morte é a separação para sempre. Então, em Efésios, capítulo 2, fala sobre a morte também. Que ele, Jesus, nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e ofensas, nossos pecados, no qual, no outro tempo, nós andávamos. Olha, então, o morto espiritual, ele anda. O pecado, ele faz com que a pessoa ande, que obedeça o príncipe da potestade do ar. Né? Então, tem algumas características do morto espiritual. Tem algumas características do morto espiritual. Esse morto espiritual, ele não é inerte. Ele não é. Quer ver? E é importante parar para analisar. Por quê? No ponto 1 da nossa lição, está assim, da morte da perfeição à morte. É o ponto 1 da nossa lição. Certificação divina. Então, em Eclesiastes, número 7 e o verso 29, aproveita esse ganchinho aqui, né, para poder falar que nos livros de sabedoria não é capítulo e versículo. Quem fala capítulo e versículo está cometendo erro de bibliologia. Está cometendo erro, porque Salmos, ou melhor,
poesias, não se fala capítulo e versículo, porque trata-se de versos, trata de poemas, então é número e verso. Então, Eclesiastes, número 7, verso 29, diz que Deus fez o homem perfeito, perfeito, mas este homem buscou muitas invenções. O homem foi criado perfeito. Em Gênesis 1:31, diz que quando Deus termina de criar o homem, diz que Deus viu que o que tinha feito era muito bom, era perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Todavia, o homem pecou. E quando o homem peca, ele morre. Ele morre. E quando o homem morre, ele não morreu Adão, por exemplo, quando pecou, Adão morreu. Porém, não foi uma morte física, foi a morte espiritual. E a morte passou a todos os homens, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12. A morte passou a todos os homens. Todos pecaram. Todos ficaram separados. Todos ficaram depravados. E olha o que Romanos capítulo 3 fala sobre esse estado do ser humano. Eles pecaram, eles ficaram, o homem ficou depravado. O homem ficou imoral, porque o pecado atingiu todas as faces do ser humano. Todos os lados, todos os ângulos foram atingidos. Diz assim, inclusive o Salmo 14 mostra essa depravação. Escrito está assim, Romanos capítulo 3, versículo 9. Por quê? Somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Quando fala judeus e gregos, está dizendo todos os que não são judeus. Judeus e todos os que não são judeus. Por causa do mundo grego na época, por causa do império grego, por causa da abrangência do império, que era o mundo todo. Então, todo mundo. Como está escrito, não há um justo sequer. Aqui está citando o Salmo 14. Paulo está citando o Salmo 14. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Versículo 11 de Romanos 3. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um só sequer. E aqui vai escrevendo a ponto de chegar em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem ficou depravado. Porém, essa depravação, essa morte, da perfeição, como foi feito perfeito, da perfeição, a morte, essa morte não é uma morte em inércia, não é uma morte também física, é a morte espiritual. E essa morte espiritual, atenção, essa morte espiritual, ela não é inércia, conforme o calvinismo prega. Eu já vi o Paul Washer, um dos pastores do calvinistas, pregando, e ele, quando ele fala sobre a depravação total, ele fala que, ele até deu uma ilustração, o homem, você chega num velório, a pessoa está lá, caixão, a pessoa está morta, aí você pega um alfinete e finca lá no dedão do pé do morto. O morto não fala, ai, o morto não reage, Ele fala, assim estava a gente. Não, não é assim. Não é assim que a Bíblia diz que nós estávamos. Porque o morto, segundo a Bíblia, não é inércia espiritual. Ele não está zen espiritual. Embora a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que, sim, por ele, pelo homem mesmo, por causa do pecado, que o pecado atingiu o ser humano em cheio. Tá? E ao atingir o ser humano em cheio, o homem ficou depravado. Por ele mesmo, ele não busca a Deus. Mas ao ouvir a voz do Senhor, ele reage. Ele reage. Daí, aquela questão do monegismo e sinergismo. É o sinergismo, tá? O homem, segundo a Bíblia, ele é sinérgico. O que é isso? Ele reage à voz de Deus. Ele reage à ação do Espírito Santo pela graça de Deus. Pela graça de Deus, o Espírito Santo vai em direção àquele homem. Pela graça de Deus, Jesus vai em busca do pecador e clamando pelo pecador: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Então o homem ouve a voz. Veja, o morto inerte, ele não ouve. O morto inerte, ele não escuta, ele não toma decisão.
Então, o estado do pecador é de separação, é de morto, mas não é de inércia, não é de estar estático, não é de não reação. Não, não é. O pecador está morto, está separado, mas ele reage ao som da voz de Deus. Olha Efésios, olha onde está a prova. Está em Efésios capítulo 2, aqui está a prova. Está assim, e ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes. Então, morto anda. Segundo o curso desse mundo, tem um curso desse mundo, um curso. Esse mundo, ele tem um sistema, e essa pessoa está inserida nesse sistema mundano. Segundo o príncipe da potestade do ar, há um príncipe, há um governo que governa, e a pessoa obedece esse governo. É o príncipe da potestade do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então ele consegue, esse ímpio, ele consegue desobedecer. Um morto inerte no caixão, igual o Paul Walsh falou, ele não desobedece a ninguém. Ele não desobedece a ninguém. Por quê? Porque ele está inerte. Então, não se enquadra no contexto do morto da Bíblia. Está errada a interpretação calvinista. Versículo de número 3, de Efésios 2. Entre os quais todos nós também andávamos, no desejo da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Então, esse morto aqui, ele tem desejo, ele anda, ele obedece, ele segue o curso desse mundo, ele obedece o príncipe da potestade do ar. Então, note que aqui está várias provas de que a pessoa saiu da perfeição para a morte espiritual, mas não é inércia, não é estática. Ele está em ação, ele movimenta, ele fala, ele decide, tá? Muito bem. Pecado e dor. Antes do pecado, a mulher poderia conceber filhos sem dores. O homem, ele trabalhava, mas não era fadigado pelo trabalho, mas devido ao pecado ter entrado no mundo. Olha as consequências que o pecado trouxe aqui de arrancada. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3 diz, olha, a mulher, versículo 16, consequências para a mulher do pecado, tá? Consequência do pecado para a mulher. Versículo 16 de Gênesis 3. A mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dores terás filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, o domínio do homem sobre a mulher foi por causa do pecado. Deus, ao criar o homem e a mulher, criou tão perfeito que não era preciso o homem dominar sobre a mulher. Eles eram uma equipe perfeita. Havia uma combinação. Eles agora trabalhavam harmonicamente, aquele par, aquela dupla, criada por Deus de uma maneira tão maravilhosa que não tinha domínio. E ao ter filhos, eram filhos que não tinha dores, o parto da mulher. Agora para o homem, consequência do pecado para o homem. E Adão diz, portanto, como deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo que não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então aqui veio as doenças, veio a velhice, veio o enfado, veio o cansaço, veio as limitações da própria mente humana, do corpo humano, da capacidade humana. Todas essas consequências vieram por causa do pecado. O homem agora ficou limitado. O homem agora ficou incapaz de muitas coisas. O homem agora começou a passar por um processo de envelhecimento, de dores, de enfado, de problemas mentais até, tudo por causa de quê? Do pecado. E não para só aí. Para a mulher, para o homem, para o corpo do ser humano, no versículo 18, também a própria natureza. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás da erva do campo. Então, aqui são as consequências até para a natureza, porque a natureza não produzia espinhos, ortigas, ervas amargas, não produzia, porque era tudo muito bom. Mas a partir do pecado, o pecado atingiu a natureza, atingiu a terra, atingiu os animais.
o pecado atingiu toda a face da terra. E aí, como consequência, o homem começou então a envelhecer. O homem vivia muitos anos, mas a partir daí então, o homem passou a viver 120 anos. Depois, o salmista, no Salmo 90, escreveu: a duração da vida humana é de 70 anos. 70 anos, olha só como é que diminuiu. Por causa de quê? Do pecado. Aí alguns, pela sua robustez, chegou a 80. Mas o que passa disso, diz o Salmo 90, é canseira e enfado. Tudo por causa de quê? Por causa do pecado. A responsabilidade humana, no caso aqui diz assim, na nossa lição, tem um trecho aqui que é cópia da declaração de fé. Falei que a gente usa muito a declaração de fé esse trimestre. Tem uma parte aqui que é uma cópia do texto que está lá na declaração de fé. Na página 99 da nova declaração de fé, tá? Ou melhor, atualizado, não é nova, atualizada. Não é nova, é atualizada. A declaração de fé atualizada, página 99, está lá escrito. Está assim: como consequência da sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bom, mas também o mal. Todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Nascem inclinados ao pecado. Mas, apesar do pecado ter desconfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Não aniquilou. Ou seja, se alguém ensinar, pregar que o homem no pecado perdeu a natureza de Deus, perdeu a imagem e semelhança de Deus, se alguém ensinar isso, está contra a declaração de fé. Essa pessoa está passiva de ser denunciada junto à Convenção Geral, e ela vai ter que, para além de dar explicações, está passiva de ser disciplinada e excluída da Convenção Geral por estar disseminando ensinamentos contrários à declaração de fé. Em outras palavras, quem prega fora da declaração de fé da Assembleia de Deus, estando numa Assembleia de Deus, não é digno de crédito. Não é digno de crédito, porque nós temos um credo, né? Nós temos um norte doutrinário. Então, a questão aqui do livre-arbítrio é que o livre-arbítrio faz parte da imagem e semelhança de Deus no homem. Com o pecado, essa característica da imagem e semelhança de Deus no homem, porque a questão é o conceito. Há quem diga que a imagem e semelhança de Deus no homem é o caráter e a natureza. Só que a Bíblia não diz isso e nem a declaração de fé. A declaração de fé diz que a imagem e semelhança de Deus no homem é a capacidade de governo, é a capacidade de decidir entre o bem e o errado. E é também a imortalidade, ou seja, o homem, ele não será extinto. Então isso é a imagem e semelhança de Deus no homem, é capacidade de decisão, é a responsabilidade de prestar conta. Isso é a imagem e semelhança de Deus no homem. Livre-arbítrio é a imagem e semelhança de Deus no homem. Portanto, apesar o pecado atingiu a imagem e semelhança, o livre-arbítrio do pecador está inclinado para o mal, mas não significa dizer que ele não saiba fazer o bem. Ele não faz por causa do domínio do pecado. Agora, quando Cristo regenera esse homem, ele volta-se para Deus por causa da graça de Deus e da ação do Espírito Santo nele. Mas não significa que ele tenha perdido a imagem e semelhança de Deus. Ele ainda possui, igual como diz aqui, na lição, a imagem e semelhança de Deus, ela foi atingida, desconfigurada, mas não aniquilada. Tem os textos bíblicos que mostram isso aqui, Gênesis 9, versículo 6, Tiago 3 e 9. Inclusive, em Gênesis 9, está falando do homem pós-queda. E o contexto de Gênesis 9 e 6 é o contexto do homem pecador, na lama e no pecado. E ele fala assim, mas o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mesmo no pecado. O texto de Gênesis 9 e 6 é claro que o homem ali, o contexto está falando do homem dominado pelo pecado. E ainda fala, mas ele é a imagem e semelhança de Deus. É interessante esse texto, tá? Então,
Meu pecado atingiu, mas ele não perdeu o livre-arbítrio, ele tem responsabilidade. Depois, potencialização do sofrimento. Aqui aparece a palavra sarx, para corpo. Então, por causa da natureza pecaminosa, então o homem ele pecou, a natureza, o homem antes do pecado, ele participava da natureza divina, ele não tem a natureza, mas ele participava. Com o pecado, ele deixa de participar da natureza divina. Aí sim, quando ele é regenerado por Cristo, salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, aí cumpre 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? Ele tem uma nova participação. Tudo se fez novo, espiritualmente falando. Ele era morto, agora está vivo. Ele era caído, agora está de pé. Ele estava indo para o inferno, agora está indo para o céu. Veja, o caminho é novo. O status espiritual dele é novo. Tudo é novo. E agora, o corpo, que é o sarx. Existem duas palavras para corpo na Bíblia. Uma é soma e outra é sarx. Soma é o corpo físico. Então, gente, é muito importante que se diga que tem pessoas que batem assim no corpo, ó. Ah, essa carne maldita. Gente, não tem nada de errado no nosso corpo. Nada de errado no nosso corpo. Tanto é que Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita no corpo. O Espírito Santo não habita no lugar imundo. O Espírito Santo não habita no lugar maldito. Não é? Então, o nosso corpo em si foi santificado pelo Senhor. Nosso espírito, alma e corpo são plenamente santificados, como diz 1 Tessalonicenses 5:23. Então, nosso corpo, não tem nada de mal no nosso corpo. A questão é a natureza pecaminosa. Aí é uma outra coisa. A natureza pecaminosa é algo espiritual em nós, no nosso corpo, em nossa vida, em nosso ser. A natureza carnal, natureza é abstrato. Não é o corpo em si. Quem diz que o corpo é mau são os gnósticos. Quem diz que o corpo é mau, que a matéria é má, são religiões orientais. Quem diz que o corpo é mau, oriundo do gnosticismo. Mas nosso corpo não é mau. Tanto é que os gnósticos diziam que o corpo de Jesus era só aparente, porque a matéria é má. Mas a matéria não é má. Não tem nada de mal na matéria. O que atingiu a gente, que é mal, é o sarx. O que é sarx? É a natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. Que só será extinta com a volta de Jesus. Que aí o nosso corpo, nossa vida, nosso espírito, nossa alma, aí é a redenção completa. Redenção completa. Quando isso acontecer, aí sim. Então, portanto, nessa parte aqui tem responsabilidade humana. O corpo e livre-arbítrio. Nosso corpo, nós somos atingidos com o pecado, nossa vida, então o corpo foi atingido porque ele envelhece. O corpo foi atingido porque ele pega muitas doenças, então o corpo foi atingido do pecado. Nós agora começamos a sofrer vários tipos de doenças, mesmo sendo crentes, porque nós ainda estamos nesse corpo, né? Mas agora, no ponto 3 da nossa lição, nós vamos entrar aqui, do abatimento à glorificação. Realidade das enfermidades. Crente também enfrenta enfermidade. Essa semana, uma irmã em Cristo, atingida com câncer, partiu para a eternidade. Câncer também atinge quem é salvo, né? Câncer e enfado, velhice, atinge também. Agora, glorificação. O corpo vai ser glorificado. Eu separei aqui um texto interessante para falar com os irmãos. 2 textos. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz: a nossa pátria não está na terra, mas está no céu, de onde esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo de humilhação, segundo o seu. Então, esse corpo aqui, por que de humilhação? Por que de sofrimento? Por que de tanta dor? Por causa do pecado.
nós aqui embaixo estamos ainda enfrentando os efeitos do pecado, mesmo sendo salvo. A gente enfrenta isso, os cânceres, as doenças, as maldições, né, de doenças terríveis como câncer, por exemplo, doenças incuráveis. Tudo isso é por causa do pecado. E a pessoa acaba morrendo mais cedo. Mesmo ela em Cristo Jesus, a terra foi atingida. E aí nós gememos. Por isso Paulo, aos Filipenses, ele fala sobre esse sofrimento, né, no corpo, que terminará quando Jesus vier buscar a igreja. Olha, Filipenses 3 e versículo 20 e 21. Mas a nossa parte está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Nosso corpo abatido pelas doenças, abatido pela velhice, abatido por tantas situações. Então, quando Jesus vier, então diz aqui, que transformará. Nós temos uma esperança viva dessa transformação. 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 13. Está escrito: tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, nesse corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Então, vou deixar esse tabernáculo. Agora veja, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, escrito está: porque sabemos, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna no céu. Então, se esse corpo se desfizer por causa da velhice, por causa de uma doença, então não nos preocupemos. O apóstolo Paulo diz: todavia, estamos vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Esse corpo aqui, mortal, esse tabernáculo, seja, como diz aqui, absolvido pela vida. Então, a nossa esperança, como diz também em 1 Coríntios capítulo 15, quando aquilo que é mortal, nosso corpo abatido na velhice, ou seja, até por causa de uma situação que alguém perde um dos membros amputado, esse corpo sofrendo com tanto assim, um dia Jesus virá e nosso corpo será transformado num corpo glorioso, num corpo de glória, e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então, mesmo que aqui embaixo soframos, estamos sujeitos ao sofrimento. Por causa de quê? Por causa do pecado que atingiu a raça humana, atingiu a terra, atingiu o planeta. Tudo está assim. Mas um dia a trombeta vai tocar. Daremos um adeus a esse mundo tenebroso e estaremos para sempre com o Senhor. Agora, ao aceitar Jesus como Salvador, nós agora começamos a participar da natureza divina. O Senhor regenera nossas vidas. E agora, a nossa inclinação, então, não é mais o domínio, não é mais do pecado em nós, mas o domínio é do Espírito Santo. Então, portanto, há pessoas que são propensas a pecar, aquela precisa pensar bem se de fato aceitou Jesus de verdade. Porque o desejo até vem, a inclinação da carne, até ainda está em nós, como diz Romanos, no capítulo 8, versículo 23, apesar que o nosso corpo geme aqui por causa dos sartes, por causa da inclinação pecaminosa, e às vezes ele quer pecar, mas
ele não domina mais, porque o Espírito Santo é que domina em nossas vidas. A vontade vem, mas ela é vencida pelo poder do Espírito Santo. Nós vencemos a força da inclinação da carne. Nós vencemos a força da vontade de pecar. Por quê? Porque nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus nos vivificou. E agora, quem tem domínio sobre o nosso Espírito Santo não é o príncipe da potestade do ar. Nós não andamos mais fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não, por quê? Porque o domínio é do Espírito Santo. Amém? Que Deus os abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.